A Guerra Civil chega ao Ocidente. Por David Betts, King's College London, Departamento de Estudos de Guerra, 2023. Este é um primeiro de 2 ensaios. Trata das razões pelas quais a Guerra Civil provavelmente dominará os assuntos militares e estratégicos do Ocidente nos próximos anos, em contraste com as expectativas típicas da literatura sobre guerra futura e, de forma geral, da lógica estratégica que deve nortear tais guerras. O próximo ensaio abordará especificamente as ações e estratégias que as forças militares existentes podem seguir antes e durante esses conflitos. A Europa é um jardim. Nós construímos um jardim. Tudo funciona. É a melhor combinação de liberdade política, prosperidade econômica e coesão social que a humanidade conseguiu construir. As 3 coisas juntas. A maior parte do resto do mundo é uma selva. Disse isso o chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell, em Bruges, em outubro de 2022. Dicionários futuros o usarão como exemplo da definição de arrogância. Isso porque a principal ameaça à segurança e à prosperidade do Ocidente hoje emana da sua própria grave instabilidade social, declínio estrutural e econômico, dessecação cultural e, na minha opinião, pusilanimidade das elites. Alguns acadêmicos começaram a soar o alarme, notadamente Barbara Walter, em How Civil Wars Start and How to Stop Them, que está preocupada principalmente com a instabilidade doméstica em declínio nos Estados Unidos. A julgar pelo discurso do presidente Biden em setembro de 2022, no qual declarou que os republicanos MAGA representam um extremismo que ameaça aos próprios fundamentos de nossa república, os governos começam a prestar atenção, embora de forma cautelosa e constrangida. O campo dos estudos estratégicos, entretanto, permanece largamente silencioso sobre a questão, o que é estranho, porque deveria ser motivo de preocupação. Por que é correto perceber o perigo crescente de conflitos internos violentos explodirem no Ocidente? Quais são as estratégias e táticas que provavelmente serão empregadas nas guerras civis vindouras no Ocidente e por quem? São essas as perguntas que abordarei neste ensaio. Causas. A literatura sobre guerras civis está unida em 2 pontos. Primeiro, elas não são preocupação de estados ricos. Segundo, nações que possuem estabilidade governamental estão amplamente livres do fenômeno. Há graus de ambivalência sobre quanto o tipo de regime importa, embora a maioria concorde que democracias percebidas como legítimas e autocracias fortes são estáveis. Na primeira, as pessoas não se rebelam porque confiam que o sistema político funciona de forma justa no geral. Na segunda, não o fazem porque as autoridades identificam e punem dissidentes antes que tenham a chance. A faccionalização é outra preocupação principal, mas sociedades extremamente heterogêneas não são mais propensas à guerra civil do que sociedades muito homogêneas. Isso é explicado pelos altos custos de coordenação entre comunidades que existem nas primeiras, os quais mitigam a formação de movimentos de massa. As mais instáveis são sociedades moderadamente homogêneas, particularmente quando há uma percepção de mudança no status de uma maioria titular ou de uma minoria significativa que possui meios de se revoltar por conta própria. Em contraste, em sociedades compostas por muitas pequenas minorias, dividir e conquistar pode ser um mecanismo eficaz de controle da população. A meu ver, não há motivo forte para criticar a linha principal da teoria existente sobre as causas das guerras civis descritas acima. A questão, antes, é se a suposição das condições que tradicionalmente colocavam as nações ocidentais fora do foco de análise de quem se ocupa de erupções violentas de larga escala e persistentes ainda é válida. As evidências sugerem fortemente que não são. De fato, já no fim da Guerra Fria, alguns perceberam que a cultura que venceu aquele conflito começava a fragmentar-se e degenerar. Em 1991, Arthur Schlesinger argumentou em The Disuniting of America que o culto da etnicidade cada vez mais ameaçava a unidade daquela sociedade. Isso foi premonitório. Considere os achados marcantes do Edelman Trust Barometer ao longo das últimas 2 décadas. A desconfiança, concluiu recentemente, é agora a emoção padrão da sociedade. A situação na América, como mostram pesquisas relacionadas, é agudamente ruim. Em 2019, mesmo antes da eleição contestada de Biden e da epidemia de Covid, 68% dos americanos concordavam que era urgentemente necessário reparar os níveis de confiança na sociedade e no governo,
com metade afirmando que o declínio de confiança representava era uma doença cultural. Em termos sociológicos, o que esse colapso de confiança reflete é uma queda no estoque de capital social, que é ao mesmo tempo uma espécie de supercola, um fator de coesão societal e um lubrificante que permite aos grupos dispersos de sociedade conviverem. O fato de que está em declínio não é disputado por ninguém, e também ninguém leva a sério a ideia de que as consequências infelizes não são óbvias. Há disputa, porém, sobre sua causa. A chanceler Merkel uma vez apontou diretamente para o multiculturalismo, declarando que, na Alemanha, ele falhou completamente, ideia ecoada 6 meses depois pelo então primeiro-ministro da Grã-Bretanha, David Cameron. Ele elaborou que isso guetiza as pessoas em grupos minoritários e majoritários sem identidade comum. Declarações como essa, por líderes, ambos notáveis centristas, de grandes estados ocidentais aparentemente politicamente estáveis, não podem ser facilmente descartadas como demagogia populista. Adicionalmente, a polarização política foi ampliada pelas redes sociais e pela política de identidade, sobre as quais falarei mais adiante. Conectividade digital tende a empurrar as sociedades para maior profundidade e frequência de sentimentos de isolamento em grupos de afinidade mais fechados. Cada um desses grupos é protegido por chamadas bolhas de filtro, membranas cautelosamente construídas de descrença ideológica constantemente reforçadas por curadoria ativa e passiva do consumo midiático. O que poderia ser descrito como conflito intertribal não está confinado aos espaços virtuais da internet. Ao contrário, manifesta-se também em confrontos físicos, num ciclo de retroalimentação auto-reforçante. Muitos exemplos recentes de manchetes poderiam ser citados. Um bom exemplo é a cidade de Leicester, na Grã-Bretanha, que no último ano presenciou violência recorrente entre as populações hindu e muçulmana locais, ambos os lados animados por tensões intercomunitárias vindas do sul da Ásia. Uma multidão hindu marchou pela parte muçulmana da cidade cantando "Morte ao Paquistão". Isso reflete, acima de tudo, a considerável irrelevância do ser britânico, como aspecto de lealdade pré-política de uma fração significativa das duas maiores minorias na Grã-Bretanha. Quem quer lutar contra quem? E por quê? A resposta, neste caso, a esta boa questão estratégica, tem muito pouco a ver com a nacionalidade nominal das pessoas que já começaram a lutar. Finalmente, a esta mistura social volátil deve-se adicionar a dimensão econômica, que só pode ser descrita como extremamente preocupante. Por estimativa comum, o Ocidente já iniciou outra recessão econômica, uma recorrência longo esperada da crise financeira de 2008, combinada com o fallout da desindustrialização das economias ocidentais. Um subproduto notável do qual é a progressiva desdolarização do comércio global, impulsionada por sanções à Rússia, que também induziu uma alta explosiva nos custos de bens básicos, como energia, alimento e moradia. Em termos de financiarização econômica, emissão de dívida e consumo, o Ocidente chegou ao fim da linha, o que significa que uma lacuna gigante na expectativa de bem-estar está se abrindo. Se há outra coisa sobre a qual a literatura sobre revolução concorda, é que lacunas de expectativa são perigosas. Novamente, de forma simples, um meio consagrado de controlar a ascensão de multidões incipientes é a provisão pelos poderes dominantes de pão e circo, ou seja, consumo básico e entretenimento barato. A eficácia de ambos está atenuando rapidamente nestes dias. Para concluir esta sessão, pode-se dizer que, há uma geração, todos os países ocidentais ainda podiam ser descritos, em grande medida, como nações coesas, cada uma com um maior ou menor senso de identidade e herança comum. Em contraste, agora, todos são entidades políticas incoesas, quebra-cabeças de tribos competindo baseadas em identidades, vivendo, em grande parte, em comunidades virtualmente segregadas, competindo por recursos sociais cada vez mais escassos de forma cada vez mais óbvia e violenta. Além disso, suas economias estão atoladas num mal-estar estrutural, levando inevitavelmente, na visão de vários observadores informados, ao colapso sistêmico. Conduta. A intimidade da guerra civil, sua intensidade política e sua qualidade fundamentalmente social, além da agudeza do acesso a pontos fracos de todos os lados, podem torná-las particularmente sádicas e miasmáticas. A Guerra Civil Russa, que se seguiu à Revolução Bolchevique de 1917, é um exemplo particularmente bom. É uma forma de guerra na qual as pessoas sofrem crueldade e fanatismo cru
não pelo que fizeram, mas pelo que são. Talvez as guerras civis no Ocidente possam ser contidas ao nível de repugnância das da América Central nas décadas de 1970 e 1980. Nesse caso, a vida normal permanecerá possível para a fração da população rica o suficiente para se isolar do grande milieu de assassinatos políticos, esquadrões da morte e represálias intercomunitárias, além da predatória criminalidade que tipifica uma sociedade em processo de se desintegrar. O problema é que o ímpeto para lutar, de fato o desejo de acelerar em direção ao conflito, não está confinado a apenas um grupo, como se pode inferir do alarme recente sobre o populismo de extrema-direita, mas é de caráter bastante geral, com o radicalismo cada vez mais visível em todo tipo de comunidades. Considere, por exemplo, as seguintes linhas de um panfleto de esquerda francês publicado em 2007. Sabe-se que as ruas se enchem de incivilidades. A infraestrutura técnica da metrópole é vulnerável. Seus fluxos equivalem a mais do que o transporte de pessoas e mercadorias. Informação e energia circulam por redes de fios, fibras e canais, e estes podem ser atacados. Em nosso tempo de decadência total, a única coisa imponente sobre templos é a triste verdade de que já são ruínas. Neste ponto da história do conflito, dificilmente parece necessário explicar as técnicas de tomar divisões sociais existentes e abri-las em abismos, porque já foram amplamente estudadas. As forças de defesa do Ocidente estão muito familiarizadas com estas questões, pois se apresentaram em variados teatros estrangeiros em que se envolveram como parte da chamada Guerra ao Terror. É surpresa completa que estas lições e ideias tenham encontrado caminho de volta para casa. O Citizen's Guide to Fifth Generation Warfare, coescrito pelo general de brigada Miguel Flynn, ex-chefe da Defense Intelligence Agency e primeiro assessor de segurança nacional do presidente Trump, é um manual bem desenhado e explícito em seu objetivo, que é educar pessoas no Ocidente sobre a revolta. Em suas próprias palavras, ele escreveu porque nunca sonhei que as maiores batalhas a serem travadas seriam aqui na nossa pátria contra elementos subversivos do nosso próprio governo. Nos últimos 30 anos, o Ocidente se preocupou incansavelmente em uma capacidade expedicionária nas vergonhosas guerras civis alheias. Deveria ter aprendido que é impossível manter uma sociedade integrada e multivalente uma vez que vizinhos comecem a sequestrar os filhos uns dos outros e assassiná-los com furadeiras de mão, explodir eventos culturais uns dos outros, matar professores e líderes religiosos e derrubar seus ícones. Vale a pena notar, além disso, que muitas instâncias de todas essas coisas já ocorreram no Ocidente e todas essas instâncias ocorreram na França, apenas nos últimos 5 anos. Existem cenários, em sua maioria focados nos Estados Unidos, de como seriam as guerras civis no Ocidente e na literatura. Eles tendem a compartilhar uma coisa em comum particularmente, que é a expectativa, conforme expresso por Peter Mansur, professor de História Militar na Ohio State University, de que elas não serão como a Primeira Guerra Civil Americana, com exércitos manobrando no campo de batalha, mas seriam muito mais uma guerra sem regras, vizinho contra vizinho, baseada em crenças, cor da pele e religião. E seria horrível. Aproximadamente 75% dos conflitos civis pós-Guerra Fria foram travados por facções étnicas. Portanto, que a guerra civil no Ocidente o será também não é excepcional. A natureza da crença que Mansur invoca como importante, porém, merece atenção. Eu sugeriria que a crença em questão é a aceitação por todos os grupos na sociedade dos preceitos da política de identidade. Política de identidade pode ser definida como política em que pessoas com determinada identidade racial, religiosa, étnica, social ou cultural tendem a promover seus próprios interesses ou preocupações sem levar em conta os interesses de qualquer grupo político mais amplo. É abertamente pós-nacional. É isso, acima de tudo, o que torna o conflito civil no Ocidente não apenas provável, mas praticamente inevitável, na minha visão. A peculiaridade do multiculturalismo ocidental contemporâneo em relação a exemplos de outras sociedades heterogêneas é trifásica. Primeiro, está no ponto doce com respeito às teorias de causa de guerra civil. Especificamente,
o suposto problema dos custos de coordenação é diminuído numa situação em que maiorias brancas, em rápido movimento para um grande status de minoria em alguns casos, vivem ao lado de múltiplas minorias menores. Segundo, até agora o que se praticou é uma espécie de multiculturalismo assimétrico, em que preferência de grupo, orgulho étnico e solidariedade de grupo, notadamente no voto, são aceitáveis para todos os grupos, exceto para os brancos, para os quais tais coisas são consideradas atitudes supremacistas, que são anátema à ordem social. Terceiro, por conta do acima, o que emergiu é a percepção de que o status quo é injustamente desequilibrado, o que fornece um argumento para a revolta por parte da maioria branca, ou grande minoria, que está enraizado em linguagem inflamável de justiça. De uma perspectiva de comunicações estratégicas, uma narrativa moralmente colorida que tem uma queixa claramente articulada, um remédio plausível e urgente e uma comunidade de consciência receptiva é poderosa. A teoria do grande substituição é uma expressão dessa narrativa. Desvalorização é o termo pelo qual ela é descrita na teoria da guerra civil. Refere-se à percepção de um grupo dominante de que o que está ocorrendo com eles é uma situação de reversão de status, não apenas derrota política. Grupos dominantes passam de uma situação em que, em um momento, eles decidem que língua é falada, quais leis são aplicadas e qual cultura é reverenciada, para uma situação em que não o fazem. Para a presente análise, o que importa aqui, além da ressonância da narrativa de desvalorização, claramente observável pela ampla propagação, é outra peculiaridade do multiculturalismo no Ocidente, que é que ele é também geograficamente assimétrico. Há uma dimensão urbano-rural distintivamente observável nos padrões de assentamento de emigrantes. Basicamente, as cidades são radicalmente mais heterogêneas que o campo. Portanto, logicamente, podemos concluir que as guerras civis no Ocidente, que arderão ao longo de clivagens étnicas, terão um caráter distintamente rural versus urbano. Lógica estratégica. Volte algumas páginas ao panfleto francês que citei anteriormente e observe sua premissa principal. As ruas já fervilham de incivilidades, as cidades já são ruínas, ou, mais precisamente, estão configuradas de tal forma que tudo o que é preciso é um pequeno empurrão para causar sua destruição. Em poucas palavras, essa é a lógica estratégica e vincada abertamente por grupos anti-status quo, hoje de todas as matizes. Eles pretendem precipitar o colapso das grandes cidades heterogêneas, causando crises em cascata que conduzam à falência sistêmica e a um período de caos maciço que eles esperam atravessar a partir da relativa segurança das províncias rurais relativamente homogêneas. Embora a premissa pareça simples, sua lógica subjacente está de acordo com as conclusões de algumas autoridades impecáveis. Por exemplo, considere este trecho de um livreto de 1974 sobre The Limits of the City. Ou os limites impostos à cidade pela vida social moderna serão superados, ou formas de vida urbana podem surgir que sejam congruentes com a barbárie reservada à humanidade se as pessoas desta era não resolverem seus problemas sociais. A evidência dessa tendência pode ser vista não apenas na metrópole, sufocada por um agregado alienado e atomizado de seres humanos, mas na cidade bem policiada totalitária, composta por guetos negros famintos e enclaves brancos privilegiados, uma cidade que seria um cemitério de liberdade, cultura e do espírito humano. Seu autor, um teórico social americano, judeu, trotskista, urbanista influente e ecologista, não pode ser chamado de homem da extrema-direita, embora sua identificação dos problemas da sociedade como atomização e degeneração, uma maneira de descrever o que ele chamou de dessecação cultural, sejam ambos tropos da extrema-direita. Grande parte da vasta literatura sobre a vulnerabilidade urbana é formulada em termos da resiliência da infraestrutura crítica a ataques externos ou desastres e, até certo ponto, ao terrorismo. O fato, porém, é que a vulnerabilidade mais crítica da infraestrutura é ao ataque doméstico, contra o qual ela está desprotegida e provavelmente improtegível. Sociedades que funcionam normalmente não têm necessidade de tais defesas, o que significa que muitas suposições confortáveis se apoiam nessas duas palavras. Na Grã-Bretanha, por exemplo, há 24 estações de compressão de gás, todas em ambientes semi-rurais.
2 das quais servem Londres. Nenhuma é escondida ou mais guardada do que qualquer instalação industrial leve e normal. Atacar uma requer nada mais do que ser capaz de arrombar uma cerca de arame farpado. Da mesma forma, a rede de gasodutos Major Accident Hazard Pipelines é intrinsecamente vulnerável. Em julho de 2004, em Gislingen, Bélgica, quando um foi danificado acidentalmente por trabalhos de construção, 25 pessoas foram mortas e 15 seriamente feridas. Pode-se dizer o mesmo sobre os principais elementos da rede elétrica, torres de alta tensão, subestações transformadoras e assim por diante, e igualmente sobre a rede de comunicações, instalações de roteamento, torres de celular e micro-ondas, nós de cabos de fibra ótica e similares. Quanto à infraestrutura de transporte, muita dela está severamente desgastada, mesmo sem esforços ativos para interrompê-la. Muitas cidades grandes, Nova York sendo um exemplo principal, são acessadas via ponte ou túnel, que constituem gargalos conhecidos que são facilmente atacados. A interrupção de qualquer um desses sistemas teria efeitos em cascata no fornecimento de alimentos e medicamentos, que já é tênue em condições normais. O fato é que o urbano médio moderno tem em mãos no máximo alguns dias de comida e as cidades em que vivem tipicamente não têm mais do que alguns dias de suprimento de alimentos em armazéns e prateleiras. A cadeia de abastecimento de alimentos da Grã-Bretanha, por exemplo, é descrita como resiliente e complexa, mas também depende de redes just-in-time altamente vulneráveis à interrupção. Em resumo desta sessão, podemos observar que as guerras civis para as quais o Ocidente está destinado serão demarcadas ao longo de linhas étnicas, o que, por conta da distribuição relativa dos grupos populacionais, sugere fortemente que terão um caráter distintivo rural versus urbano. Sua lógica estratégica será causar a destruição de centros metropolitanos por meio de ataques à infraestrutura, com o objetivo de provocar falhas sistêmicas em cascata, levando a uma desordem civil incontrolável e a um declínio acelerado. As táticas empregadas são plausíveis em razão da tênue estabilidade das cidades modernas mesmo nas melhores condições, fato observado por estudiosos respeitáveis que revolucionários incipientes simplesmente reconheceram. Conclusão. O reconhecimento da possibilidade de guerra civil no Ocidente existe na política e em comentaristas afins e em uma série de estudos. Muitas pessoas ainda negam ou relutam em falar sobre isso. Talvez temam um tipo de dilema de segurança que pode ocorrer. Se as pessoas se convencerem de que a guerra civil está chegando porque pessoas importantes dizem isso, podem comportar-se de maneiras que a causem ou a acelerem. Igualmente, pode-se supor que alguns conheçam a verdade, mas estão investidos em facções dentro do conflito e estão simplesmente se posicionando sobre quem será julgado pela história como tendo puxado o gatilho primeiro. Nenhuma dessas posições, na minha visão, é credível quando confrontada com a realidade infeliz. A teoria é geralmente clara e convincente sobre as condições sobre as quais a guerra civil é provável. Walton concluiu que em qualquer ano, pouco menos de 4% dos países em que as condições de guerra civil estavam presentes experimentaria tal conflito. Aceitar isso, mesmo como algo de base pessimista, sugeriria que durante a próxima década o Ocidente coletivo está em sérios problemas. Além disso, há pouco motivo para esperar que, caso uma comece em um país importante, suas consequências não se espalhem mais amplamente para outros. Mais ainda, não é simplesmente que as condições estejam presentes no Ocidente, é, prestanto, que estas condições estão se aproximando do ideal. A relativa riqueza, estabilidade social e a correlata falta de faccionalismo demográfico, além da percepção da capacidade da política normal de resolver problemas que antes faziam o Ocidente parecer imune à guerra civil, já não mais são válidas. De fato, em cada uma dessas categorias, a direção é em direção ao conflito civil. Cada vez mais as pessoas percebem isso como verdade, e seus níveis de confiança no governo estão parecendo declinar ainda mais diante da aparente relutância ou incapacidade dos líderes de enfrentar a situação honestamente. O resultado, do ponto de vista social, é uma espiral de reforço que lembra as linhas iniciais do famoso poema de Yeats, The Second Coming. Girando e girando no giroscópio que se alarga, o falcão não consegue ouvir o falcoeiro. Coisas desmoronam, o centro não pode segurar.
O fato é que as ferramentas da revolta, na forma de vários apêndices da vida moderna, estão simplesmente espalhadas. O conhecimento de como empregá-las é amplo, os alvos são óbvios e desprotegidos, e cada vez mais ex-cidadãos comuns parecem inclinados a dar o tiro.